Olá pessoal, nessa aula o que nós vamos tratar aqui são de aplicações de funções de várias variáveis, na verdade aplicações de integrais, né? Então a gente vai tentar analisar uns problemas onde a gente trabalha integrais tanto duplas quanto triplas aqui. Bom, eu vou começar aqui com esse aqui, que é um pouco diferente, né? É encontrar a área de superfícies, basicamente. Então, o que pede nesse exercício aqui é: encontre a área da parte no primeiro octante do paraboloide hiperbólico z igual a x² menos y², que é interior ao cilindro x² mais y². É um pouco difícil de desenhar, um pouco não, é bem difícil. Mas basicamente esse paraboloide hiperbólico parece um pouco uma sela de cavalo, né? Então ele tem um aspecto meio assim. Vou ver se eu tento desenhar. Ele vem aqui e vem fazendo uma curvinha aqui até chegar em algo desse tipo. Vou pegar aqui o plano XYZ. É mais ou menos uma coisa desse tipo, e ele tem um comportamento de uma parábola aqui, ó, no plano XZ, é uma espécie de parábola aqui, ó, e aí ele vai descendo até o eixo, a gente está considerando o primeiro octante, então a parte positiva ele chega até na parte onde o x igual a y aqui, nessa reta. Eu vou colocar de verde aqui, ó. Então quando entre a região entre o eixo x e essa reta y igual a x, é onde a superfície é positiva. Então, não é muito, o desenho não é muito feliz aqui, porque de fato é bem difícil desenhar. Mas aqui é então, mas basicamente assim, se for fazer não é uma reta aqui, coloquei uma reta, mas não é bem uma reta. Mas se você colocar no plano XY, o domínio aqui, a região R no caso, né, de integração, ela fica mais ou menos isso, né, você tem aqui a reta Y igual a X, ou X igual a Y, ela faz uma curvinha aqui, ó, até o 1, e aqui, evidente que é o raiz de 2 sobre 2. Por conta do cilindro, né? O cilindro tá cortando esse plano aí, essa região. Então essa é a região R, onde a gente precisa tentar calcular a área, porque ele está pedindo no primeiro octante. A região é um pouco difícil de desenhar, mas ela é um pedaço aí dentro do cilindro. E como a parte depois, né, quando nessa parte que eu vou colocar em vermelho aqui, ó, essa parte aqui, a função, né, o paraboloide hiperbólico já fica no talvez oitavo octante, né, um outro octante, não é o primeiro, né, o primeiro ele só tem essa partezinha. Isso porque eu tô especificando essas coisas, porque isso faz diferença, por exemplo, quando a gente for calcular essa área, né, lembrando, então, eu vou escrever essa região R, o R é o conjunto dos x e y pertencentes a R2, tal que então o y, né, varia de 0 até raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e o x varia desse y igual a x,
o que é, no caso é y, né? Y e raiz, aí seria a parte do cilindro, né? Projetado no plano xy, é 1 menos y ao quadrado. Então essa daqui é a região R. O Z, que é a superfície, ela é x quadrado menos y quadrado. Vai ser paraboloide hiperbólico. O desenho não dá para entender praticamente nada, né? Mas quem tiver recurso gráfico, coloca o Wolfram ou GeoGebra, vocês vão ver que lembra uma célula, a parte positiva, né? Lembra uma célula de cavalo. Aí tem uma metade fica para cima, né? Nesse caso, a outra metade, no primeiro octante, vai para baixo, né? Então é por isso que acaba a região sendo essa R aí. Bom, lembrando então que a área da superfície, vou colocar esse AS, ele é a integral nessa região R da raiz da derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado, mais 1 vezes o elemento de área de A, né? Fazendo aqui as derivadas, né? O zx, a derivada de z em relação a x é o 2x, derivada de z em relação a y é 2y, e aí essa integral aqui, ela acaba ficando a integral em R de raiz de 4x quadrado mais 4y ao quadrado mais 1 d de A. Então, essa é a nossa integral nessa região R. Bom, olhando aí a integral e a região, evidentemente que isso está pedindo aí para a gente usar o que a gente chama das coordenadas polares, né? Então a gente faz aqui a coordenada, chama de x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Aí se vocês olharem essa região, o r varia de 0 até 1, e o θ está variando de 0 até π sobre 4, né? Então 0, o r de 0 até 1, e o θ de 0 até π sobre 4. Bom, isso daí é para reescrever para poder escrever essa integral aqui, chamada de estrela. Então a nossa integral estrela, ela fica a integral, já em coordenadas polares, de 0 até π sobre 4, integral de 0 até 1, de raiz, aí seria o 4, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais 4r quadrado seno ao quadrado de θ, mais 1, vezes o r dr dθ. Aí se vocês simplificarem essa integral, π sobre 4, 0 até 1, o 4r ao quadrado dá para colocar em evidência, e aí fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que dá 1, então a gente fica com uma integral de 4r ao quadrado mais 1 vezes o r d de r d de θ. Que, por sua vez, dá para ser escrito basicamente como uma integral de 0 até π sobre 4 de θ, né? Vezes a integral de 0 até 1 de raiz de 4r ao quadrado mais 1 vezes r d de r, né? Então, bom, a primeira integral é θ calculado de 0 até π sobre 4, que é só π sobre 4. A outra integral, a gente faz uma substituição aqui. A gente chama de u é igual a 4r ao quadrado mais 1. Então, o d de u
é igual a 8R d de R, ou seja, o 1 sobre 8 d de U igual a R dr. Então, fica uma integral, a gente já vai mexer nos extremos, né, de integração. Raiz de U du sobre 8, né? Então, quando o R é igual a 0, o U é igual a 1. E quando R é igual a 1, o U é igual a 4 mais 1, que é 5. A gente já tem essas informações. Aqui, então, a gente tem uma integral de 1 até 5. Bom, a gente está com... então, aqui, esse 1 sobre 8 vem para fora, né? Então, fica um π vezes 4 vezes 8, dá 32, né? 32, e a gente calcula essa integral. A integral de raiz de U é U raiz de U, né? Ou, se quiser, U elevado a meio, né? A integral seria U elevado a 3 meios dividido vezes o 2 terços. Ou melhor, né? Eu vou colocar aqui, para ficar mais claro, U elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que U elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que 2 terços de U elevado a 3 meios de 1 até 5, se quiser. Eu vou escrever isso aqui, π sobre 32 vezes o 2 terços. U elevado a 3 meios é a mesma coisa que U raiz de U de 1 até 5. Isso aqui é para simplificar um pouco. 2π sobre 32 vezes 3, 30, 60, 96, né? 96, 5 raiz de 5 menos 1, né? Que você calcula no 5 e no 1. E aí, então, se quiser simplificar ainda, 96 dividido por 2 dá 48, né? Π sobre 48, 5 raiz de 5, 5 raiz de 5 menos 1. Então, essa é a resposta. É relativamente... Aí depende do problema, né? Esse não foi tão difícil o cálculo, mas a interpretação da área é um pouco difícil. Mas esses recursos gráficos ajudam um pouco. O segundo exercício aqui já é menos, né, geométrico, então fica um pouco mais fácil. Encontre a massa e o centro de gravidade da lâmina com densidade delta de xy igual a x quadrada mais y quadrada, limitada pelo eixo x, e a metade superior do círculo x quadrado mais y quadrado igual a 1. Lembrando que centro de gravidade e centro de massa é o equivalente. Eu vou só colocar a região que a gente precisa calcular. Ela é essa parte do círculo aqui, ó, menos 1 até 1. Aqui x, y. Metade superior, né? Então, essa parte de cima. O centro de gravidade, né? Vou escrever aqui. Centro de gravidade x barra y barra. Da lâmina, né, no caso. O x barra
ele é 1 sobre a massa, integral dupla da região, vou chamar aqui de R, nessa região, de R, vezes delta, ou no caso, perdão, é x bar, é x vezes delta de xy, d de A, né, elemento de área, e o y barra é 1 sobre m, que é a massa, né, que é a integral da densidade, integral dupla de R, y, delta de x, y, d de A. Onde é aqui o delta é a densidade, né? Não, já está escrito no exercício, né? Só que o m é a massa. Que é a integral da densidade na região. Bom, é a primeira coisa, então, eu vou escrever essa região R para ajudar a gente. Esse aqui é o conjunto do x e y em R2, tal que, bom, o x quadrado mais y quadrado, isso é menor ou igual que 1, então é toda essa região, e y maior ou igual a zero. Então o y tem que ser positivo. Se quiser, dá para restringir aí como sendo o x entre menos 1 e 1, e o y de 0 até 1 menos, raiz de 1 menos x quadrado. Pode ser assim também. Tanto faz, porque o que a gente vai fazer aqui, né, vamos calcular a massa m, a gente vai precisar aí fazer uma mudança de variável de qualquer modo. A massa, então, como eu disse, essa integral dupla em R de delta de xy d de A, ou seja, é a integral dupla de R x ao quadrado mais y ao quadrado d de A. Bom, vamos usar aqui novamente, né, coordenadas polares, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e aí então, se vocês olharem aí, eu vou escrever já direto, o θ está variando de 0 até π, tá claro, né, pela região aí, e o r de 0 até 1. Substituindo aqui a mudança aí, fica x quadrado mais y quadrado, nessas coordenadas é evidente que está r ao quadrado, vezes o elemento de área, que é r, d de r, d de θ. Ou o jacobiano, né, no caso, se quiser. Então a gente fica com uma... Dá para separar em duas integrais, né, uma integral de 0 até π, d de θ, outra integral de 0 até 1, de r ao cubo, d de r. Isso daqui, então, fica π, primeiro, que fica θ de 0 até π, então dá π. O outro é r a quarta sobre 4 de 0 até 1. É isso daqui evidente, né, que dá 1/4, ou seja, a massa dá π sobre 4. Então essa daí é a massa da lâmina com essa densidade. Agora o que a gente precisa aqui é calcular os centros de gravidade, ou centro de massa, né? Então x barra, de acordo com a definição lá, é 1 sobre m, ou 4 sobre π, né? Que é equivalente. Integral dupla na região R de x delta de x, y, d de A. Substituindo aí as coisas, né? 4 sobre π, integral em R de x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, d de A. E se vou novamente usando aquelas mesmas coordenadas polares, a região R não muda, né? 4π, então fica uma integral de 0 até π, integral de 0 até 1, o que vai mudar agora é integrando, né?
O x é o r cosseno θ. X quadrado mais y quadrado, a gente viu que é o r quadrado. Vezes o elemento de área, que é o r, d de r, d de θ. Essa daqui dá para separar em duas integrais novamente, né? Porque você tem uma função, aqui fica ir a quarta vezes cosseno de θ. Então, fica uma integral de 0 até π de cosseno θ, d de θ, vezes a integral de 0 até 1 de r a quarta d de r. Bom, calculando isso aqui, 4 sobre π, a integral de cosseno, a função cuja derivada é cosseno é o seno, né? Calculado de 0 até π. Eu vou colocar aqui integral, né? Vou copiar novamente, só para vocês verem. Integral de 0 até 1 de r a quarta d de r. Por que eu mantive, né? Porque essa parte, a integral de 0 até π de cosseno de θ d θ, deu seno de calculado de 0 até π. Seno de π é 0, seno de 0 é 0. Então, essa parte aqui deu 0. Ou seja, o x barra deu 0. Então, o que a gente precisa calcular agora é o y barra. O y barra, então, é 4 sobre π, integral dupla na região R de y delta de xy d de a. Bom, isso daqui então ficou, vou escrever, 4 sobre π, integral em R de y, x quadrado mais y ao quadrado, d de a. Usando de novo, né, coordenadas polares, que fica exatamente igual, fica 4 sobre π, a integral de 0 até π, lembrando, né, a região não muda, 0 até π, 0 até 1. Aqui seria o y vezes x quadrado mais y quadrado. O y é r seno θ, né? Então aqui fica com r seno θ. X quadrado mais y ao quadrado em coordenadas polares vira r ao quadrado. E aí o elemento de área, que é o r dr d de θ. Aqui 4 sobre π, integral de 0 até π, integral de 0 até 1, r a quarta seno de θ dr dθ. Aqui a gente separa em duas integrais de novo. Aqui primeiro eu vou colocar a integral de 0 até π de seno de θ dθ. A segunda, posso colocar aqui, eu coloco a integral de 0 até 1 de r a quarta d de r. Bom, isso aqui realmente não vai dar zero, porque aí daria errado, né? O centro de massa tem que estar dentro da região. 4 sobre π menos cosseno de θ, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, o menos na frente com mais. 0 até π, e aí a outra é r a quinta sobre 5 de 0 até 1. Então, calculando isso tudo, 4 sobre π menos cosseno π mais cosseno zero vezes 1/5. O cosseno, então vou colocar aqui 4 sobre π, cosseno de π é menos 1, com menos dá mais, cosseno de zero dá 1, também, então fica 1 mais 1 dá 2, vezes 1/5. Então,
Simplificando aqui, 2 ao 4 dá 8, 5π, né? Então, o nosso centro de gravidade, ele fica 0,85π. Então, esse é o nosso centro de gravidade. Então, no próximo eu faço mais alguns exercícios. Até a próxima.